Bom dia, pessoal. A gente vai estar fazendo essa primeira videoaula, né? Uma forma da gente se adaptar aí, a gente tentar fazer da melhor forma possível esse período, né? Período difícil, conturbado para todos. Espero que todos estejam bem, né? E a videoaula a gente vai gravar algumas, tá? Algumas videoaulas, na verdade, e tudo curta, de aproximadamente 10 minutos, certo? Essa nossa primeira videoaula, gente, a gente vai estar falando sobre desenvolvimento multilateral e a especialização precoce. O desenvolvimento multilateral a gente já falou em aula o que era, né? Depois vou retomar. Eu deixei o slide para vocês também e mostrei o gráfico, né, do desenvolvimento multilateral, e depois eu vou dar uma recordada breve com vocês, tá bom? Antes de mais nada, em termos de iniciação esportiva, a gente deixa claro que criança brinca, né? A gente está tendo uma inversão de valores, em que a criança fica muito na tecnologia, na televisão. Algumas realizam esporte de forma sistemática, com cobrança. A gente sabe que isso não é bem legal. É legal a gente ter até de repente uma rotina dela, mas que o esporte seja ensinado da melhor forma possível, na forma do desenvolvimento multilateral, né? Por exemplo, aqui a gente tem nesse slide, a gente tem algumas fotos comparativas, né? Vocês podem ver dois métodos de trabalho: o desenvolvimento multilateral e a especialização precoce. No desenvolvimento multilateral, a criança ela aprende os esportes, aprende as atividades, aprende os movimentos motores mais básicos, mas de forma lúdica, tá? E criando o hábito de prazer, né, de estar fazendo aquilo. Já a especialização precoce, como a gente mesmo disse, ela vai especializar o atleta antes do tempo, mas já vou estar falando dela, né? O desenvolvimento multilateral, gente, a gente tem um conceito aqui, mas vocês já têm no caderno de vocês, espero que tenham, né? Talvez na videoaula não apareça, mas no slide aparece, tá? Depois você pode puxar o slide, tá? Que vai estar tudo certinho para vocês, porque acho que não deu enquadramento aqui. Mas o desenvolvimento multilateral é a passagem da criança por diversas habilidades motoras básicas antes de iniciar um esporte específico, né? Sempre dando oportunidade para as crianças para que elas sejam bem-sucedidas e, quem sabe, no futuro queiram se especializar em seu talento. Na verdade, a gente discutiu bastante sobre desenvolvimento multilateral, que é o fato da criança aprender várias modalidades, passar por diversas habilidades motoras básicas, como correr, saltar, quicar, andar, agachar, pular, arremessar, enfim, porque esses pré-requisitos motores vão fazer com que elas tenham uma adaptação no futuro melhor ao esporte que elas escolheram. Além disso, elas descobrem talentos que às vezes ela não sabia que tinha. Então, por exemplo, uma criança que tem uma vivência muito ampla em termos de movimentos motores na sua infância ou no período de seus 7 aos 12 anos, lá no futuro ela vai conseguir se adaptar melhor a qualquer tipo de esporte. Então, quando eu falo que ela deve ser bem sucedida, não quer dizer que ela tem que ser campeã, se profissionalizar e tal. O bem sucedido, no caso do conceito de desenvolvimento multilateral, é que a criança saiba fazer atividade e também goste de fazer atividade, ou seja, que ela saiba jogar futebol, que ela consiga jogar o voleibol, que ela consiga fazer os exercícios no futuro, os exercícios de musculação, enfim, tá? E aí, com o decorrer dos anos, se ela tiver vontade, ela vai se especializar em seu talento por vontade própria, não do pai, do treinador ou da mãe, né? Então é bem interessante. Esse deve ser o modelo que a gente deve estar adotando, o desenvolvimento em várias vertentes. A gente já viu isso em aula, um breve resumo. Já a especialização precoce, gente, vou colocar aqui, vou ver se vai pegar, eu acho que pegou pelo menos a especialização precoce. Ela é, do ponto de vista da educação física, ela é maléfica, né? Por quê? É a antecipação de tarefas ou processos ligados à atividade física, com carga excessiva, tarefas complexas, repetições motoras, atividades incompatíveis nas primeiras idades. Isso vai gerar lesões, estresse psicológico e muitas vezes abandono da prática esportiva. Então, a especialização precoce
nada mais é do que a criança pular etapas da preparação. Ao invés de ter uma base motora boa, um leque, um desenvolvimento motor bem bacana, ela foca numa única direção e se especializa naquela única direção, com cargas excessivas, com atividades que às vezes não são compatíveis com a idade dela, compatíveis com níveis de força e até cognitivos. Por exemplo, você não vai ensinar uma criança de 8 anos a ficar arremessando uma bola de 3 no basquete. Ela não vai ter força. E ao não ter força, ela não vai conseguir também ter o interesse em fazer aquela atividade. Mas tem professores que, infelizmente, obrigam. Você não vai dar trabalho de força para um jovem que joga futebol com 11 anos. Um trabalho de força específico para ele ser um atacante, sei lá, com salto, com academia, voltado para o ataque no futebol. Porque no começo ele até pode desenvolver algumas qualidades, mas no futuro ele vai sofrer. É o que a gente fala, pular etapa. A especialização precoce é quando o atleta de 11, 12 anos ele já faz o trabalho de um atleta de 15. Atleta não, né? Pessoas com 11, 12 não são atletas ainda. Futuros atletas, se assim desejarem, eles treinam com carga excessiva, tanto física, quanto técnica e quanto mental. Tá? E aí o que acontece? Muitas vezes a criança, infelizmente, ela não consegue, ela evolui muito rápido, ela se destaca muito rápido pelos níveis de força, obviamente, em relação às outras. Quando tem seus 13, 14, 15 anos, ela se destaca porque ela entende do jogo, porque ela tem força, porque ela tem outras qualidades que as crianças normais não teriam, não têm na idade. Então ela se destaca. Só que com 16, 17 e 18 anos, essa criança para de jogar devido às lesões. Se não tiver lesões, ela vai ter uma estagnação de melhora e as outras crianças vão evoluindo gradativamente e alcançam um nível atlético melhor que o delas. Então tem muitas pessoas que olham uma criança muito forte, jogando muito bem, às vezes ela tem talento sim, mas muitas vezes foi treinada de forma errônea. Então temos que tomar muito cuidado, porque isso é um dos maiores males do esporte brasileiro. Das escolinhas de vôlei, dos centros de treinamento de futebol. O Palmeiras, por exemplo, crianças de 12, 13 anos trabalham em todas as posições antes de focar numa única posição específica, tá? Então é um princípio bem bacana que a gente tem que estar muito atento, certo? Então, gente, a especialização precoce também tem um estudo de câncer que ele fala que só 5% das crianças que foram campeãs em suas modalidades, quando tinham 15 anos, só 5% chegaram a ser profissionais de alto nível, ou seja, quase todas as crianças que ganhavam as competições quando tinham seus 15 anos, muitas delas, 95% provavelmente, passaram por um processo de especialização precoce. Elas estavam boas antes do tempo, então elas se destacavam por níveis de força ou até entendimento tático do jogo. E na hora que elas se transformaram em adultas, que era para elas chegarem ao patamar profissional, elas simplesmente abandonaram o esporte, né? E aí quem que virou atleta? Virou atleta aquelas crianças que tiveram um crescimento normal, respeitando a sua individualidade e respeitando também cada fase do treinamento a longo prazo. A preparação básica dos 6 aos 12, dos 6 aos 11, a preparação específica dos 12 aos 16 e depois a fase de altos rendimentos. Tá bom, pessoal? Então a gente tem que estar muito atento a isso. Muitas vezes a gente acha que a gente está fazendo um bem para a criança, obrigando ou colocando cargas de trabalho para ela, mas não é bem assim que funciona, tá? Mas também não podemos ser radicais. Uma criança não pode ir para uma academia? Claro que pode, uma criança pode ir para uma academia, desde que ela trabalhe competências de, por exemplo, coordenação, trabalhos coordenativos. Agora, você fazer um trabalho de força ou hipertrófico numa criança de 11, 12 anos é um absurdo, né? Ela pode até reagir, mas no futuro vai implicar em lesões, tá bom? Pessoal, agradeço, essa foi a nossa primeira aula, a gente vai ter uma outra aula a respeito desse conteúdo, tá bom? Muito obrigado, mais uma vez espero que estejam todos bem. Abraço!